Todo mundo me ouvir? Sim? O- Ok, ok, boa. Equipa, dê-me só um segundo, por favor. Um segundo. Agora sim, estamos aqui de volta. Desculpem. Acontece aqui alguns imprevistos. Quando é ao vivo é assim mesmo. Equipa, hoje vamos falar sobre fechamento e nada melhor que falar sobre fechamento do mês 24 horas antes de terminar o mês. Então eu gostava de saber como é que tu te sentes neste fechamento do mês, como é que tu estás, como é que estão as coisas desse lado. Isso é muito importante para eu saber e também te falar que preparei alguns slides para ti, mas para além dos slides também te vou trazer um pouco de perguntas e respostas. No final eu gostava de tu já fazeres um exame de consciência que é o que é que tu achas que te está a impedir de fazer o fechamento? Ou seja, se tu te analisasses a ti próprio, qual é que tu achas que é a tua grande dificuldade? E bem, quero dar aqui os super parabéns a todo mundo que tem a câmara aberta. Eu vou aqui colocar só para ver as pessoas que estão com câmara aberta, porque, bem, essas pessoas é que realmente tomam estes treinamentos a sério. Porque uma coisa é se tu estás a conduzir ou se estás no trabalho, ok, aí, até aí se aceita. Agora, se tu estás em casa e não estás de papel e caneta, entende uma coisa, isso vai interferir no teu próprio fechamento. E eu gostava de saber como é que tu achas que isso interfere no teu próprio fechamento. Equipa, eu gostava que fosse um perguntas e respostas que assim posso interagir contigo, porque hoje eu estava a falar com, estávamos a fazer uma apresentação presencial e eu fui escolher o lugar onde a gente iria dar a apresentação. E nós estávamos num shopping. E olha só, quando tu estás num shopping, o shopping é maravilhoso para dar reuniões. Sim, é. Só que sabem o que é que o shopping tem? Como é que o shopping te pode prejudicar? Distrações, exatamente. O shopping tem demasiadas distrações. Agora, nós somos os profissionais. Nós podemos ter a sabedoria de encontrar um lugar mais sossegado possível e nesse lugar o mais sossegado possível, a gente conseguir que a pessoa fique de costas para as distrações. Quantos de vocês já deram uma apresentação numa padaria, num shopping e repararam que a pessoa estava com mais atenção às distrações do que à própria apresentação? De quem é a culpa? De quem é a culpa, equipa? Todo mundo consegue ouvir? Nossa, exatamente. Nós somos os profissionais. Então, bem, sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, temos a Lili, Constantina, Zoom, Cristiano, Evelyn, Câmara Aberta, Estrela, Fernando, Nela, Leila, Rejane, Sueli, Ale, Miguel, Talisson, ajudem-me a dar as boas-vindas a todos, Eros, Alejandro, sejam todos muito bem-vindos. Um gosto de estar nesta reunião de fechamentos e vamos falar sobre fechamento. E bem, outra pergunta que eu queria fazer para interagir contigo é: quantos livros de fechamento, de vendas, tu nos últimos tempos leste? Se nós formos analisar isso, se nós formos analisar isso, isso vai fazer toda a diferença no teu negócio de marketing multinível. Porque se tu queres ser bom no fechamento, estuda a fundo o fechamento. Porquê? Existem dois tipos de pessoa a fazer fechamento. E é muito interessante analisar. Na verdade, devem existir mais pessoas. Uma delas é aquela pessoa que fala, 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 fala e fica ali motivando a pessoa para a pessoa fazer o fechamento. Falando que a vida dela é uma merda, falando que ela está cansada da segunda-feira, só está ali motivando, certo? E fica uns 30 minutos motivando. E existe aquela pessoa que faz um fechamento com técnica, ok que faz algumas reflexões, dizer assim, olha, realmente tu gostas da tua segunda-feira, mas o que é que acontece? Faz um fechamento com técnica e ele leva 10 a 15 minutos. Do teu ponto de vista, qual é o fechamento mais correto? O motivacional, que a pessoa entra, parece que levou um cheiro de porrada, ou que tu fechas com técnica?
o com técnica. Então, aonde é que tu podes encontrar a técnica? Nos livros. Equipa, eu falo-vos com toda a humildade no coração, porque se tu hoje estás a iniciar neste negócio, se calhar tu podes ter algum receio do fechamento, tu podes te perguntar, será que o fechamento é para mim? Será que eu vou conseguir fazer fechamento? E todas essas perguntas eu também já as tive. Hoje em dia as pessoas dizem assim, João, quero fazer reuniões contigo, quero fazer apresentações contigo, mas eu nos meus primeiros 12 meses, eu dei mais de 300 reuniões, e em 300 reuniões, só depois de 7 meses, eu registrei 5 pessoas. Aí certamente ninguém iria querer fazer fechamentos comigo. Porquê? Porque eu era muito mau na técnica. Era muito mau na técnica. Eu tinha várias crenças limitantes em relação, será que isso é de vendas? Eu não gosto de vender. Vendas é a profissão mais bem paga do mundo. Então, enquanto tu não te disseres assim, calma, eu preciso de melhorar as minhas habilidades, porque se eu não melhorar as minhas habilidades, eu vou ser uma pessoa que vou levar muito tempo a fazer um bom fechamento. E as pessoas não vão iniciar com o mesmo gás que poderiam iniciar se tu fizesses um bom fechamento. Ok? Então, bem, vos trago aqui alguns livros. Este livro aqui se chama GoPro. Este livro, o GoPro, não é para ler uma vez, é para ler 10. Porquê? Sabe uma coisa? Existem muitas pessoas que já leram este livro e não usam as perguntas do GoPro para fazer um fechamento. Quando vão marcar uma reunião, não usam o simples detalhe de consegues na parte da manhã ou na parte da tarde. Preferes às 15 ou às 18. Isso te dá postura. Sem postura, não existe fechamento. Porque o fechamento começa na apresentação. O fechamento começa quando tu vais dialogar com a pessoa e vais fazer um convite. O fechamento começa quando tu dizes assim, olha, eu tenho a minha agenda totalmente livre. A que horas é que tu podes? Meu Deus do céu, isso foi um assassinato. Porque imagina, no GoPro diz, fala à pessoa que és uma pessoa ocupada. E tu dizes assim, olha, quando é que tu podes? Quando tu podes significa que tu não tens mais nada que fazer. Não tens mais nada que fazer. Então a pessoa entende que tu estás atrás dela. E isso é a pior coisa que podes fazer. Se há coisa errada que podes fazer é essa. Deixar a disponibilidade na mão das pessoas. Então este é um livro que eu te recomendo muito. Outro livro aqui é este aqui, Cierres. Este livro aqui te vai ajudar muito no fechamento. Está em espanhol? Sim, está em espanhol. Olha a parte boa. Todo mundo que fala português pode desenvolver um novo, ou seja, uma nova habilidade. Ok? Está aqui, Sierras. Eu depois vou colocar no grupo. Outra aqui, como fazer seguimento, acompanhamento. Vamos compreender uma coisa, a gente dá uma apresentação, a pessoa depois inicia numa jogada de acompanhamento. Se tu dás uma reunião hoje e tu não marcas a próxima chamada, quando tu fores marcar essa segunda chamada, parece que tu estás a ir atrás da pessoa. As pessoas gostam de comprar, as pessoas gostam de comprar, mas as pessoas não gostam de sentir que tu estás a vender. Mas elas gostam de comprar. Quando tu tens a habilidade de marcar uma chamada e depois marcar a próxima chamada, sabe o que é que acontece? Tu estás a agir de forma profissional. Tu estás a agir de forma elegante. Então tu estás a fazer um acompanhamento. Este livro deveria ser obrigatório, que é o livro do nosso CEO, que aqui vais ter crença na empresa, ok? E vais compreender a magnitude da empresa. Boa, aqui a mostrar-me que também tem esse livro. E aqui um livro fantástico que é a Bíblia das Vendas. Não só este que é a Bíblia das Vendas, mas estudar sobre vendas. Analisar, ou seja, compreender um pouco mais sobre vendas. Porque quanto mais tu compreendes sobre vendas, mais sucesso tu vais ter. Ok? Então, equipa, agora vou-vos mostrar alguns slides que eu preparei para todos vocês e a seguir, na parte do fechamento, se nós tivermos tempo, vamos fazer perguntas e respostas, ok? Qual é o objetivo? Que tu possas analisar e que tu possas refletir aonde é que tu estás a falhar. Quando tu vais fazer o convite, aí tem fechamento.
Quando tu vais dar a apresentação, aí tem fechamento. Quando tu estás a fazer o acompanhamento, aí falamos de fechamento. Então, o fechamento está inserido em todo o processo de comunicação que tu tens com as pessoas. O fechamento não é só quando a pessoa paga. O fechamento é principalmente quando tu convidas a pessoa. Olha um erro simples. Se a pessoa está à procura de algo mais na vida e não quer gastar dinheiro, se tu lhe falas de viagens, tu fizeste um mau convite. E se a pessoa tem muito trabalho e não consegue pensar em mais nada que fazer e tu falas de negócio, tu fizeste um mau convite. Então, olha o quanto é sensível. Então tu estás a dizer assim, João, não faço, a partir de agora não faço convites. Não, não é que tu não faças convites. É que tu tens de saber ser um pouco cirurgião e convidar de uma certa forma. Para quê? Para usares as habilidades a teu favor. E é por isso que toda a terça-feira nós temos a chamada ação, para tu poderes aperfeiçoar os teus convites. Então, bem, vamos um pouco à parte teórica. Ver os slides? Sim? Sim? Boa. Formação de fechamento de mês. Eu digo assim, sabe uma coisa? O fechamento do mês é maravilhoso, porque no fechamento do mês tu podes analisar com quem tu podes contar na tua organização. Ou seja, tu podes analisar o nível de sócios que tu tens na tua equipa. O António Martínez, uma vez, que para vocês terem noção, ele já fez 10 milhões de dólares com encruzes, ele disse-me assim, João, se tu não tens pessoas na tua equipa te colocando em chamadas a 3, tu não tens equipa. Olhem só, vou repetir. Se tu não tens pessoas na tua equipa colocando-te em chamadas a 3, tu não tens equipa. Simplesmente tens uma carteira de clientes. Pessoas que estão felizes, pessoas que querem viajar, mas pessoas que não estão a construir o negócio. Porque essas pessoas não estão a trabalhar com metas. Essas pessoas não chegam ao final do dia e fazem um relatório de o que é que fizeram de bem e o que é que fizeram de mal. Essas pessoas não estão a ver este negócio com o nível de decisão para terem sucesso neste negócio. Então, isso é muito importante ao dia de hoje e no final do mês se analisa muito isso, que é compreenderes com quem é que tu estás a jogar. Compreenderes quem está ao teu lado e quem verdadeiramente está comprometido e as pessoas que dizem estar comprometidas. Porque vamos ser realistas. Neste momento, nós temos um evento daqui a 11 dias. Um evento com o CEO da empresa onde todas as pessoas que falam português, seja do país que sejam, estão representando este evento. Este evento não é da Alba, não é da Mariana, não é meu. E eu quero saber quantas pessoas da equipa da Mariana lhe mandaram mensagem a dizer assim: como é que eu te posso ajudar? Porque a Mariana te vem ajudando durante 5 anos. E eu quero saber quantas pessoas mandaram mensagem à Mariana a dizer assim: olha, sei que este mês estás a correr para o Nacional, como é que eu te posso ajudar? Porque a Mariana, dia 1 está contigo, dia 2 está contigo, dia 3 está contigo. Há mais de 5 anos que dá a vida por ti e a pergunta é: o quanto tu estás ao lado da Mariana? Porque concordam comigo que é injusto alguém dar 100% de si por ti e tu dares 10%? Quem concorda comigo? Não é congruente, imagina, tu estás a pedir que a pessoa dê o máximo de si e tu em contrapartida só dás 10%. 10% num negócio que está feito para transformar a tua vida. Então, se tu dás 10%, é normal que tenhas 10% dos resultados. 10% dos resultados significa 10% dos resultados significa viajares mais económico. Mais nada. Porque num negócio convencional, se tu dás 10%, tu vais à falência. Se dás 20%, não vai correr bem. E Kiba, eu preciso ter uma conversa muito séria convosco, porque se eu não tenho esta conversa muito séria convosco, se tu não te fechas a ti mesmo, tu não fechas nem a tua prima. E se tu não fechas nem a tua prima, malta, quando eu cheguei à minha casa, depois de 7 meses, estava tão furioso comigo mesmo, ou seja, tinha tomado uma decisão
que eu falei ao meu pai, pai, vais-te registar. Eu não disse se ele ia pensar se vai registar. Não, eu disse, pai, vais-te registar. Mariana, ontem à meia-noite, dizia assim, acabei de registar a minha avó, a minha bisavó, com Super Premium, no Brasil. Porquê? Porque o nível de decisão não é a ver se dá. Não, vai acontecer. Porque eu decreto e primeiro está em mim, depois está nos outros. Então, se eu não tiver, digo-te uma coisa: se tu estás aqui há pouco tempo, não te assustes. Porquê? A única coisa que gera crescimento na tua vida é se falarem-te as verdades e falarem-te a realidade. Se queres ir mais devagar, está tudo bem. Esta formação é para pessoas que estão cansadas de fracassar na vida. Ok? Maravilha, vamos lá. Perfeito. Ok. Maravilha. Liderança. Vamos falar um pouquinho sobre liderança. O que tu fazes hoje, porque tu podes pensar assim, ok, faltam 24 horas para o final do mês. Se tu fazes um team leader, um diretor, um sénior nestas próximas 24 horas, qual é a história que tu podes duplicar na tua organização? Qual é a história que tu vais criar na tua organização? Ontem eu tinha uma pessoa na minha equipa que me falava assim, João, eu tenho a minha tia, acho que é tia, ou madrinha, e ela tem 6 amigas premium que se querem registar. E ela provavelmente vai fechar o diretor em 1 hora, porque as 6 amigas vão se registar. E eu disse, olha a loucura. E ele dizia-me assim, João, mas eu devo fechar essas pessoas diretas a mim, porque assim eu faço o diretor, ou eu devo ajudar a minha tia, ou madrinha. Já não me lembro do grau de parentesco. E eu disse assim, olha, tu deves ajudar a tua familiar, porque se ela fecha o diretor em 1 hora, o que vai acontecer é que tu tens uma história de alto impacto na tua organização. Então, eu quero que tu penses de uma coisa. Durante muitos anos, quando eu estava a correr e ficava nos 6.000 de faturação, nos 7.000 de faturação, eu sempre dialogava com a Alba. Alba, como é que eu te posso ajudar? Quantos é que tu precisas de mim? Eu sempre tinha essa conversa sincera com a Alba. Porquê? Muitas das vezes eu sabia que não ia alcançar a meta, mas eu tenho consciência que todo o grande líder um dia foi um grande seguidor. Não tem como tu aprenderes a liderar se tu não tiveres a humildade para seguir. Para tu liderares algo, tu tens de seguir algo. Então, eu olhava para a Alba e dizia assim, a Alba é uma inspiração para mim, a Alba trabalha com ética, a Alba dá o máximo de si todos os dias, a Alba não falha, então eu no final do mês não posso falhar perante a Alba. Então eu dizia, Alba, como me podes ajudar? Como eu te posso ajudar? E eu ia até a Alba e dizia assim, Alba, estou aqui, conta comigo. Porque eu sabia que dar o máximo de mim iria-me permitir aprender a melhorar os meus fechamentos. Outra das coisas muito importantes, quando tu crias essa cultura, sabes o que é que acontece? 80% dos resultados em network marketing acontecem nas últimas 72 horas do mês. É por isso que nós líderes precisamos de compreender isso, que já sabemos que inicia, ou seja, vem toda a equipa que tem aquele momento, tem aquele timing, não há mais tempo. Ou seja, temos o tempo que está cronometrado no site. Quando acabar o relógio, acabou. Então, como toda a tua equipa sabe disso, significa que não há mais tempo e o ser humano gosta de deixar para a última da hora. Então, tu aí, quando tu estás a trabalhar com os teus sócios, eles estão muito mais comprometidos. Porquê? Porque eles não podem adiar mais. Se eles adiam, perdem a oportunidade de qualificar o cargo de team leader, de diretor, de sénior, de regional, por aí adiante. Então, isso é fantástico porque tu podes ver qual é o nível de resultados que se criam quando existe essa energia de decisão. E João, vai acontecer algum milagre se eu não fizer nada? Não. Se tu, num fechamento do mês, não fizeres as chamadas, não falares com a autoridade, nada na vida vai acontecer. Para existirem fechamentos, tu vais ter que estar em movimento.
E tu vais ver quais são as pessoas que relaxam e tu vais ver as pessoas que compram as metas, que tomam a decisão de tomar ação. E é com essas pessoas que tu deves reunir no dia 1 e dizer assim: vamos planificar este mês, conta comigo que eu estarei ao teu lado. E com as pessoas que estão relaxadas, devemos compreender que elas querem ser só clientes e está tudo bem. E que se querem ser só clientes, têm um programa empresarial independente que as forma no seu próprio ritmo. Porque cada pessoa anda ao seu ritmo. Agora, não podemos querer que as pessoas que tenham resultados. As pessoas perguntavam assim: João, como é que o Carlos Bélix fechou o diretor internacional em 4 meses? Ele diz: eu tenho família, eu tenho um trabalho, mas eu todos os dias, de forma inegociável, eu dedico 4 horas a este negócio. E 4 horas fazendo o que é necessário ser feito gera resultados extraordinários. Deixem-me ver aqui o chat, que vocês estão aqui a comentar qualquer coisa. Ok. Ok, perfeito. Equipa. Vou abrir aqui o chat, que não estava com o chat aberto. Ok, maravilhoso. Então, a diferença está na ação, ok? Quem toma ação tem crescimento, sempre. Perfeito. Urgência. Urgência total. Sabes o que é urgência? Urgência é dizer assim, olha, nas próximas 24 horas, vou selecionar 5 pessoas que têm a ambição de ganhar de 1.500 a 3.000 euros. Quantas pessoas aqui em sala, quando vão fazer um convite, falam às pessoas, olha, nas próximas 24 horas, eu vou selecionar as pessoas que vão estar ao meu lado, que vão construir este negócio comigo e que vão ter a oportunidade de gerar uma renda extra de 1.500 a 3.000. Parece que não, mas esse pequeno detalhe de tu dizeres que nas próximas 24 horas vais selecionar, a pessoa entende que tem 24 horas para dizer que sim ou que não. Quando tu fazes um convite e dizes assim, meu amigo, minha amiga, Rita, Francisca, Manuela, no final da apresentação, se não tens interesse, diz-me que não. Porquê? Porque eu hoje, sem falta, até a meia-noite de Portugal, eu vou selecionar as pessoas que vão ganhar de 1.500 a 2.000 euros. Ou se a pessoa quer ser cliente, olha, o benefício de pagares 500 dólares e ficares com 800 para viajar é hoje. Diz-me até às 19 horas se faço o teu registro, se sim ou se não. Hoje vais pagar 500 e vais ficar com 800 disponíveis para viajar. Hoje, eu amanhã posso entrar contigo no site e te dar esse benefício de te ensinar como reservar a tua primeira viagem. Equipa, lembra-se uma coisa: quando tu trabalhas, quando tu tens um emprego, se o teu próprio patrão te dissesse assim, hoje tens de fazer 10 registros premium, ou és despedido, tu farias ou serias despedido? Então seriam todos despedidos, é isso? Ah, a Leila faria. Exato, tu farias. Porquê? Porque não tens outra opção. Só que tu trabalhas com um negócio de network marketing que, se tu dás uma desculpa, não acontece nada. Se tu não fazes acontecer, não acontece nada. Se tu estás doente, não fazes nada, não acontece nada. Agora, vamos converter isto num trabalho. Segunda-feira, dores de cabeça, cansado, tu não vais trabalhar, tu és despedido. Como tu sabes que se és despedido, tu não pagas a fatura de casa, não pagas a renda de casa, vais viver para debaixo de uma ponte, o que é que acontece? Tu vais trabalhar motivado, desmotivado, doente, não doente. Agora eu faço-te uma pergunta. E se tu construísses este negócio com o mesmo nível de urgência? Sabe uma coisa? Analisem este negócio. As pessoas que não têm pontes são as pessoas que mais sucesso têm em network marketing. Porque eles não têm um plano B. As pessoas não têm um plano B, só têm um plano A. Ou eu dou certo em network marketing, ou eu não tenho mais nada. Essas pessoas não têm outra alternativa. E quando tu não tens outra alternativa, tu dás o máximo de ti. Equipa, todo mundo me está a ouvir bem? A minha internet está a falhar? A internet está boa?
Perfeito, maravilhoso. Postura profissional. Clareza na comunicação, clareza na confiança, nas palavras, decisão em cada movimento. Hoje eu estava a dar uma reunião com um sócio e ele dizia assim: Uau, João, a pessoa, a pessoa estava extremamente focada ao ponto de não olhar para o lado para abrir a garrafa d'água. Sabem porquê que isto aconteceu? Porque eu disse assim: olha, se tu vais ver uma apresentação num shopping e vais usar um vídeo, tu vais olhar para a apresentação como se fosse a tua primeira apresentação. Eu quero que tu demonstres que estás mais interessado na apresentação que o próprio convidado. E sabe uma coisa? Esse pequeno detalhe fez com que a convidada ficasse de olhos abertos, a olhar para a apresentação e nem sequer desviasse a cara. Porquê? Porque o sócio demonstrou o seu compromisso. Então, aqui eu te faço um chamado à atenção a todas as pessoas que utilizam a estratégia de chamada a 3. Quando tu estás a fazer uma chamada a 3, como é que tu te estás a comportar? Tu estás sempre a levantar-te? Tu estás a comer? João, são detalhes. Claro, são detalhes, mas são detalhes que te ajudam no fechamento, porque é uma postura. Imagina que tu tens 10.000 pessoas numa reunião de câmara aberta. Como seria ter 10.000 pessoas numa reunião de câmara aberta e estão a comer, terminam de comer, tiram o seu café e estão a fumar um cigarro? Diz-me uma coisa, se tu, como convidado, entrasses nessa reunião, tu irias fechar negócios com essas pessoas? Tu farias isso? Sim ou não? Não? Então, são detalhes. Mas se tu queres acelerar os teus resultados, tu precisas de cuidar até do perfume, até do perfume que tu colocas. São detalhes, são detalhes. Eu digo assim, equipa, se eu fosse mulher, sabem como é que eu me vestiria para todas as minhas reuniões? Sabem como? Da mesma forma que estou vestido. Ou de polo ou de camisa. Ou de polo ou de camisa. Porquê? Quando tu vais, o teu cérebro, tu te comunicas de forma inverbal. Tu te comunicas de forma visual. Então, quando tu, por exemplo, tu mulher, ou tu também homem, mas com a mulher tem ainda mais impacto, tu te vestes com uma camisa branca. Sabem o que é que o branco se comunica a outra pessoa? Segurança. Porque quando tu vais ao hospital, como é que a médica ou o médico está vestido de branco? Então, quando tu vestes uma camisa branca, tu vais ver que os teus níveis de fechamento vão aumentar drasticamente. Mas isso já é outro tipo de formação. Bem, alta performance. O que é alta performance? Quando nós estamos a fazer um fechamento do mês, a tua energia, a frequência que tu estás, se multiplica. Se tu tens dois sócios em casa e um está positivo e outro está negativo, menos com mais é menos. Então nós temos de entender que não existe alta performance sem positividade. Não é, a ver se vou fazer um fechamento. Eu vou fazer um fechamento. O fechamento não é negociável. Ter essa clareza, ter esse foco, ter essa performance te vai ajudar a ter resultados. Ok? E a duplicação. O que tu estás a fazer se vai duplicar. Se tu és uma pessoa que está extremamente focado no fechamento do mês e está com o telemóvel na mão e a cada momento tu respondes à tua equipa e estás em cima da tua equipa e dás esse apoio, esse suporte, sempre que a tua equipa pensar num fechamento do mês, vai ter a ti na sua cabeça pensando assim: eu preciso ser como o meu upline. Eu preciso de estar na mesma frequência. Eu preciso estar no mesmo nível de entrega. Porque isso vai gerar os resultados. Ok? Perfeito. Regra: zero distrações. Tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que te distrai, tu colocas de lado. Hoje, amanhã, nem pensar. Metas claras. Qual é a tua meta? Diz-me uma coisa, escreve-me aqui no chat qual é a tua meta. E eu digo-te assim: liberta esse medo que tens dentro de ti de dizer assim: não vou escrever porque não sei se bato.
Essa dúvida te mata o fechamento. Essa dúvida não te permite alcançar. Tu tens de, se tu queres ser diretor, falar: eu sou diretor, eu estou a trabalhar para ser diretor, eu estou em movimento, movimento gera crescimento. Eu quero atingir o sénior, falar: eu sou sénior, eu sou sénior. Essa clareza mental é o que te gera resultados. É o que, se calhar, imagina, hoje tu estás com 3.000 de faturação, amanhã registra-se a tia Albertina registra 6 premiums e tu tens 3.000 de faturação. Porquê? Tu tens clareza. E essa clareza do que tu queres, tu coloca nas tuas mãos aquilo que tu precisas. Ok? Boa. Revisão constante. O que é isto de revisão constante? Se tu estás em movimento, se tu já registaste 10 pessoas, é possível que tu tenhas uma pessoa comprometida no teu negócio. É possível que tu tenhas uma pessoa comprometida. Então tu deves dialogar constantemente com as pessoas. Olha, como é que está a correr? Como te posso ajudar? Qual é a próxima chamada a 3? Ou seja, revisão constante. Abre o teu back-office. Vê quantas faturas tens pendentes. Analisa os teus números. Vai à tua lista e vê quantas pessoas ficaram de pagar o premium. Pela manhã, manda mensagem a todas as pessoas a dizer: olha, boa tarde, hoje temos uma reunião marcada para X horário. Isso são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Se tens uma pessoa que alcançou, que registou-se como premium, automaticamente já a reconheces no grupo. Automaticamente já a reconheces no grupo. Porquê? Tu reconheces a pessoa que acabou de fechar um premium, as pessoas da tua equipa vão ver e vão dizer assim: uau, se pode! Esta pessoa o fez. Se ela o fez, eu posso fazer. E os líderes não esperam. Os líderes vão à frente. Tem que haver uma pessoa que veste a camisola de liderança e diz assim: eu não aceito mais deixar que o meu patrão, que o Estado, que o governo lidere as minhas finanças, lidere a minha vida. Eu sou o líder da minha vida. E se eu sou o líder da minha vida, estou cansado de ser incongruente e vou passar a ser congruente. Então, líderes agem com congruência. E é essa congruência que gera resultados. Porque uma liderança é ativa. Um líder não vive de feitos antigos, de feitos no passado. Não, um líder acorda todos os dias e paga o preço. A liderança é como o arrendamento da tua casa, se paga todos os meses. Neste caso, se paga todos os dias. Ok? Let's go, equipa. Maravilha. Estratégias, convites massivos. Hoje, amanhã, seja a hora que seja, tu tens de falar com o maior número de pessoas. Porquê? Tu tens de falar com pessoas que, se calhar, tu apresentaste há 3 meses atrás, há 2 meses atrás, há 30 dias atrás. Porque se calhar este mês tu não fizeste o volume que deverias fazer para alcançar os resultados que tu querias. Então, se tu não fizeste isso, é normal que nas próximas 24 horas tu não tenhas o nível de fechamentos que tu gostarias de ter. Mas se tu já estás no negócio, lembra-te de uma coisa: tu podes recorrer às pessoas que te disseram agora não. Eu sempre faço isso. Eu, na verdade, eu tenho uma meta pessoal que eu tenho 7.000 contactos. A minha meta é baixar os meus contactos para 500 contactos. Ou seja, vou eliminar 6.500 contactos. João, que loucura, tu vais eliminar 6.500 contactos? Equipa, isto é um caso de extremos. Não precisam duplicar essa parte. Mas a situação é, eu não quero ter demasiados conhecidos que servem para nada. Entendem? Ou seja, eu tenho uma filosofia. Se o meu barbeiro não é meu cliente, ele vai deixar de ser meu barbeiro. Entendem? Se a minha manicure não é minha cliente, ela vai deixar de ser minha manicure. Porquê? Eu faço negócios com quem faz negócios comigo. Eu não vou investir 1 hora a cada semana cortando o meu cabelo, dando dinheiro a essa pessoa, se essa pessoa faz férias e paga mais caro. Não faz sentido para mim. Entendem? Ou seja, façam negócios com quem faz negócios contigo. Ponto final.
João, então tu estás a dizer que tu substituis o teu barbeiro? Sim. Se ele não fizer negócios comigo, eu procuro outro barbeiro. Simples. Faz negócios com quem faz negócios contigo. Ah, João, isso parece um pouco interesse. Tudo na vida é um interesse. Qual é o meu interesse? Permitir que essa pessoa faça mais férias e ganhe mais dinheiro. Quem me dera a mim que todos os meus amigos tivessem o mesmo interesse que eu tenho nas pessoas. Eu seria muito mais feliz. Ok? Reativações. João, o que é que são as reativações? Reativações é tu olhares para o teu negócio e ver quais são as pessoas que estão com a fatura pendente. Tu, patrocinador, recebes um relatório com todas essas pessoas. Apresentações rápidas. Apresentação com urgência. Olha, vou-te mostrar um vídeo rápido de 15 minutos onde vais compreender esta oportunidade. Chamadas a 3. Chamada a 3. Se tu aproveitas a chamada a 3 e tu edificas a estrela, por exemplo, imagina que eu sou direto da estrela e eu falo: olha, a Estrela Katzen é uma mulher empreendedora, dedicada, é uma mulher que não te vai falhar, é leal, é uma pessoa que, se estiver contigo em terreno, todos os dias te vai dar o acompanhamento necessário para tu teres resultados. Ou seja, se eu tenho a sabedoria de apresentar e edificar, a chamada A3 é a melhor estratégia do mundo para fazer fechamentos. Então, checklist de ações. Chamada A3, fechamento, analisar o volume. João, como é que eu analiso o volume? Se tu tens 2 pessoas premium para fechar, tu tens 500 mais 500, $1000. Se tu tens 5 pessoas clássico para fechar, 200 vezes 5, $1000. Então tu precisas de analisar qual é o volume que vai entrar no teu negócio. Depois, estado da equipa. Quantas pessoas estão a correr para bater o team leader, o diretor, o sénior e como tu as podes ajudar. Ok? Meta de registros. Este mês, com apenas 8 registros, tu vais ganhar um cruzeiro de $2000. Aqui, pá, vamos ser sinceros, $2000, 8 registros, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Se ainda não ganhaste essa promoção, pelo amor de Deus. Se o teu patrão diz assim, olha, se tu trabalhas 80 horas na semana, tu ganhas um cruzeiro. Tu se calhar vais trabalhar as 80 horas. Aqui, a empresa com 8 registros, pai, mãe, tio, avô, sei lá, quem tu quiseres, tu ganhas um cruzeiro para 2 pessoas. Apresentações com urgência. Não tens tempo. Cada minuto importa. Não há cá hesitação. É sim, não. Tenho 5 pessoas na lista. Eu vou selecionar as pessoas que amanhã, dia 1, vão ter uma chamada com a pessoa que é a maior referência a nível mundial dentro da fala portuguesa, etc. Se é criativo, às vezes as pessoas não fecham contigo, mas tu dizes que dia 1 vais ter uma chamada a 3 com o empresário que lançou, sei lá. Se tu crias algo, muitas das vezes esse algo é o que faz a pessoa pagar o premium. Porquê? Porque dia 1 vai ter uma mentoria privada com XPTO. E às vezes só por essa mentoria a pessoa se calhar iria pagar um curso de 2000 € e porque tu lhe falaste dessa mentoria a pessoa já... Vou-vos dar um exemplo. A pessoa vinha a Portugal, estava na Suíça e ela disse assim: João, vou a Portugal ter uma formação com o Jorge Coutinho. E o que é que eu fiz? Eu falei-lhe do Michael Hudson. Quando tu metes numa balança a pessoa que lançou a carreira do Tony Robbins com o Jorge Coutinho, acho que a decisão é simples, não é? Então, o que tu deves analisar é como é que eu posso agregar valor para que a pessoa deseje ter esta oportunidade não amanhã, não daqui a 2 meses. Como é que eu posso eliminar essas objeções? Que não tenho tempo, não tenho dinheiro, como é que eu posso contornar essas objeções? Ok? Então isso é muito importante. Ou seja, às vezes agregar um pouco mais de valor é o que faz toda a diferença. Eu te vou ajudar para que tu não deixes esta pergunta para a última da hora, porque nós já estamos na última da hora. Se faltasse uma pessoa premium para tu fechares o teu diretor,
para fechares o teu sénior, para fechares o teu regional, quem é que tu irias registar agora mesmo? Quem é que tu irias registar? Qual é a pessoa que ainda não está no negócio que, se tu lhe dissesse e explicasse a situação, explicasses que vem aí o CEO, explicasses que tu estás representando o idioma de português. João, eu falo espanhol, mas também estás a representar, ok? Para mim, hoje e nos próximos 11 dias, todos vocês portugueses. Tá bom? Perfeito. Então, a pergunta que tu deves fazer é: se faltasse apenas uma pessoa premium para alcançar o patamar dos teus sonhos, quem seria essa pessoa? Quem seria a pessoa que iria no Réveillon contigo? Quem seria? Teu melhor amigo, a tua melhor amiga, o teu pai? Não sei. João, mas eu não falo com o meu pai. Perdoa o teu pai, registra o teu pai, leva o pai de cruzeiro e já está. Agora, se tu ainda não queimaste todas as fichas, deixa-me informar que tu estás a brincar. Porquê? Não é uma questão de ser negociável. Não é negociável. E João, já cadastrei essa pessoa. Ok, agora voltas-te a fazer essa pergunta. Qual seria a próxima pessoa? E mais uma pessoa. E mais outra pessoa. E mais outra pessoa. E sem querer tu alcançaste o diretor. Só que muitas das vezes as pessoas não se metem numa situação de eu estou no meio da ponte, a ponte está a arder e eu não posso andar para trás. Entendem? Ou seja, não dá para andar para trás, não dá para dizer assim, olha, CEO, não apareças em Portugal. Não, o CEO já está a vir a Portugal. Agora, o que é que tu vais fazer? Como é que tu vais cumprimentar o CEO? Ok? Perfeito. Continuar. Então, o jogo não acaba. Vou dar uma filosofia. Cada minuto importa. Não é sobre sorte, é sobre decisão. O fechamento te qualifica as pessoas. Não ser uma pessoa morna. Na vida, os mornos são vomitados. Ou é quente ou é frio, não morno. Entendes? Então, tu dentro de ti, tu precisas ter um nível de decisão a dizer assim, eu vou ter resultados sim ou sim. E tu deves fechar os olhos e já te ver como diretor. Respirar-te como diretor. Sentir-te como diretor. Gritar e ter o teu grito de guerra. Seja o que tu precisas de fazer. Seja a terapia que tu precisas de fazer. Tu tens de sentir com o cargo que tu almejas ter. Ok? Perfeito, equipa. Aqui vou-vos mostrar um vídeo rápido. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com... Deixem-me ver aqui. If you can't handle pressure, Vejam este vídeo com atenção, porque eu digo assim, Donald Trump para mim é uma grande inspiração como empresário, eu gosto muito da postura dele empresarial, se calhar é um dos homens mais temidos do mundo, e o nível de endividamento dele e os bilhões que ele alcançou em toda a sua carreira o posiciona como empresário. Então, eu gostava que tu analisasses e tu pensasses para ti e dissesses assim, honestamente, nesta jornada empresarial que eu estou a construir, eu tenho-me colocado na pressão necessária que quero e que preciso me colocar para gerar os resultados que eu quero ter? Então vou-vos mostrar estes 17 segundos. If you can't handle pressure, you cannot be successful. You have to be able to withstand pressure. I know a lot of people that are very smart, that have great ideas, everything's good, but they can't handle pressure. And if you can't handle pressure, you cannot be a great entrepreneur. Equipa, mais uma vez. If you can't handle pressure, you cannot be successful. You have to be able to withstand pressure. I know a lot of people that are very smart, that have great ideas, everything's good, but they can't handle pressure. And if you can't handle pressure, you cannot be a great entrepreneur. Então, equipa, basicamente é isso. Temos 5 minutos. Quem me quiser fazer perguntas, pode-me escrever as perguntas no chat e enquanto me escrevem as perguntas, eu vou falando convosco. A realidade, a pressão, quem se sabe colocar pressão, vai crescer sempre muito mais rápido. Porque eu digo-vos assim, eu nunca fui a pessoa mais inteligente neste negócio, nunca fui a pessoa que sabia tudo ou que tinha toda a informação, nunca fui essa pessoa.
Na verdade, quando eu iniciei na Encruzes, já existiam muitas pessoas que já eram diretores, que já eram séniores, que já eram regionais, que já eram nacionais. Então eu nunca fui essa pessoa que era o que mais habilidades tinha. Só que eu digo-te assim, eu sempre soube colocar a pressão em cima de mim. E muitas das vezes, quando eu estou a trabalhar com uma pessoa e que lhe coloco um pouco de pressão, eu vejo, esta pessoa não vai aguentar. Então eu solto. Só que eu digo-te assim, o que tu precisas na tua vida muitas das vezes é pressão. Porquê? No teu dia a dia, tu tens pressão económica, tu tens pressão psicológica, ou seja, tu tens pressão em tudo. Então eu gostaria se a vida te entrega pressão, se nós no mundo empresarial não te dermos um pouco de pressão, nós estamos a ser líderes fracos. Porquê que estamos a ser líderes fracos? Porque a vida lá fora vais ter pressão. Então, quando a pessoa for te fazer uma pergunta, dizer assim: Ah, não tenho dinheiro para iniciar, tu vais perguntar: E se tu tivesse o dinheiro? Tu vais con- contornar a objeção. Quando a pessoa disser assim: Não tenho tempo, e se tu tivesses tempo? Quando a pessoa disser assim: Não tenho contactos, e se tu tivesses contactos? Ah, isto é uma pirâmide, e se não fosse uma pirâmide? Tu gostarias de fazer um negócio? Se fosse um negócio sério? Então, tu tens de compreender que existem objeções e existem como contornar as objeções. Contorna as objeções com postura, com segurança. Porquê? Porque quando tu fazes isso, as pessoas entendem que não estão a lidar com um menino, com uma menina, que estão a lidar com um empresário, com uma empresária bem-sucedida. Deixa-me ver aqui se há alguma pergunta. Qual é a apresentação dentro? Qual é a melhor apresentação dentro do negócio que podes recomendar? Bem, a melhor apresentação, eu gosto muito da apresentação do site da empresa, okay, que está em espanhol, mas também gosto muito da apresentação da Alba e do Guilha, que são fantásticas. Então eu recomendaria-te a apresentação do Guilha e da Alba, que estão gravadas no GoBoard. Uma pessoa que faça um convite de reunião e no fechamento não fecha, qual é a debilidade que conselho darias? Uma pessoa que faça convite de reunião. Espera aí, Estrela. É mais fácil abrir o teu micro e tu me explicas, ok? Uma pessoa que faça o convite, do convite passa à reunião e depois no fechamento não consegue fechar, porque a pessoa cria essas dúvidas todas que a gente vai respondendo pela reunião, não é? Mas depois na hora de fechar a pessoa engrava, não é? Tem que falar com o gato, por exemplo. Perfeito. Quando a pessoa diz, olha, vou ter que falar com o meu marido, tu vais dizer assim, olha, diz-me que sim, diz-me que não, porque eu tenho 1 hora para selecionar a última pessoa que vai ter acesso a esta oportunidade e que eu dia 1 vou fazer um plano de arranque para ganhar de 1.500 a 3.000 euros. Agora, deixa-me informar-te uma coisa, se tu falas com o teu marido e o teu marido diz-te que não, tu deixas de lutar pelos teus sonhos, pelas tuas metas, pelos teus objetivos, lembras-te que tu me falaste que querias melhorar a tua vida, querias ter mais tempo? Deixa-me informar-te uma coisa, o que é mais importante? Os teus sonhos, os teus objetivos ou uma decisão de uma terceira pessoa. E aí tu já sabes que se é um sim, se é um não. Ok. Ok? Ou, por exemplo, já no convite, te diz assim: olha, tu és aquele tipo de pessoa que depende de uma terceira pessoa, marido, pai, periquito, para tomar uma decisão. Já traz-los contigo. E assim já eliminas essa objeção. No final, ele já não te pode dar essa objeção. Porquê? A objeção que ele te ia dar, como tu és empresária e já conheces todo tipo de objeções, tu no início, no convite, tu podes dizer assim: olha, tu dependes de uma terceira pessoa para tomar uma boa decisão. Se tu hoje conheces um negócio que te pode transformar a tua vida, tu terias de 1.000 a 10.000 euros para investir no teu próprio negócio. Já eliminaste a objeção de dinheiro. Se tu conheces um negócio que te pode dar tudo aquilo que tu falaste que querias ter, tu terias tempo, terias 4 horas para dedicar ao teu negócio e alcançar as tuas metas, os teus objetivos. Quando tu fazes essas perguntas antes, a pessoa não te pode dar as objeções no final. Porquê? Tu já solucionaste essas objeções antes. É por isso que quando contas a tua história, é importante fazer um levantamento de perguntas pessoais da pessoa. Para quê? Para que essa pessoa não te dê as objeções no final. Porque as pessoas só nos dão objeções no final, como, estou no Brasil, o dólar. Porquê? Porque a gente não contornou as objeções antes.
Quando a gente contorna elas no início, a gente não tem no final. Consegui responder, Estrela? Sim, sim, obrigada. Boa. Estou sem saber como chegar a quem já disse que sim, mas não se cadastrou ainda. Que luz você me dá em relação a isso? Perfeito. Leila, é simples. Se a pessoa disse que sim e ainda não se cadastrou, tu diz assim: olha, nas próximas 24 horas, as pessoas que viram este negócio este mês vão ter a oportunidade de se registar. Eu preciso saber se ainda estás interessada e como gostarias de fazer a tua ativação. Com Visa, Mastercard. Existe alguma coisa que te impeça de fazer a tua inscrição? Se sim, vamos pensar juntas como te posso ajudar. Se não, vou contar que não tens interesse em fazer o teu registro, em fazer a tua ativação. Ou seja, ser frontal. Sim, sim, não, não. Ok? Se a pessoa disse que sim tem interesse, diz assim, amiga, 24 horas para terminarmos as ativações. Neste preciso momento da tua vida, tu queres te registar, tu queres aproveitar esta chance, tu este início do mês vais ter um super lançamento, ou seja, vai imaginar, dependendo daquilo que ela falou, que o porquê que quer fazer o negócio, tu vais pegar no porquê que ela quer fazer o negócio e tu vais lhe dar uma solução em cima do porquê que ela quer fazer este negócio. Porquê? O negócio não se trata do negócio. O negócio se trata de solucionar os problemas das pessoas. Então, quando tu falas com a pessoa te entrega os problemas dela. Quando ela ainda não tomou uma decisão, tu perguntas: Leila, tu verdadeiramente queres ter tempo, queres ter dinheiro? Imagina que ela fala que quer ter dinheiro. Tu queres ter dinheiro? Porque a única forma de teres mais dinheiro é fechares agora comigo. Como é que tu queres fazer a tua ativação? Com Visa ou Mastercard? Queres pagar de uma só vez ou queres pagar no Brasil parcelado em 3 vezes? E aí tu dás postura. E a pessoa que se calhar te via líder nota 5, líder nota 5, agora como tu colocaste frontalidade, postura, elegância e que tu sabes para onde estás a ir, essa pessoa provavelmente vai estar muito mais predisposta a te seguir. Porquê? Tu demonstraste que sabias para onde estavas a ir. Ok? Boa. Perfeito, equipa. Minha sugestão, fala com o teu patamar superior e pergunta-lhe qual é a meta que tu estás a correr este mês e te compromete como se fosse vida ou morte, porque a realidade é vida ou morte. Ou seja, não há tempo extra. Ou é agora, ou te fazes homem, ou te fazes mulher, ou não existe, equipa. Fechamento do mês é para gente grande, é para gente que quer crescer, é para pessoas que estão dispostas a forjar o seu caráter. Porquê? Quando tu viras as costas no fechamento do mês, tu estás a determinar a pessoa que tu és no início do mês. Se tu fechas forte o fechamento do mês, tu estás a mostrando a todo mundo que tu estás em movimento. Porque tudo aquilo que não está em movimento está morto. Ok? Então toma a decisão de tomar movimento e agora a apresentação. Eu vou continuar a dar apresentações hoje e amanhã para gerar um máximo de fechamentos para toda a equipa.